Olá, meu nome é Paula Queiroz e para inaugurar o nosso quadro Revisando com Questões, eu escolhi o tema Escala de Coma de Glasgow. Ontem a gente postou aqui no IG uma dica com tudo que você precisa saber sobre a escala de Coma de Glasgow para responder as suas questões. A gente também postou flashcards nos stories e foi incrível como 50% das pessoas acabaram errando os flashcards. Portanto, nosso vídeo hoje é para a gente conseguir fixar o conhecimento que foi adquirido tanto através do post quanto através dos nossos flashcards. Vamos lá! Então, vamos começar aqui com essa questão da Banca Copese, da Prefeitura de Porto Nacional, do ano de 2019. Em relação à escala de Coma de Glasgow, é correto afirmar que: item A. Permite explorar e quantificar 3 critérios de observação clínica: resposta ocular, resposta verbal e resposta sensitiva. Item B. Avalie o nível de consciência em pacientes que não estejam sedados. Item C. Identifica o nível de consciência em pacientes sedados e em uso de ventilação mecânica invasiva. Item D. Apresenta uma pontuação que vai de 0 a 15 em pacientes sedados. Pessoal, sempre que a gente vai estudar uma escala, é importante que a gente tenha alguns pontos que a gente precisa aprender sobre ela. São eles: para que a escala serve? Qual é a pontuação mínima daquela escala? Qual é a pontuação máxima? Se existe alguma pontuação de corte que indique alguma ação para a gente fazer. Também, quais são os parâmetros que são avaliados e qual é a pontuação de cada parâmetro. No caso da escala de Coma de Glasgow, a gente precisa saber, sim, a pontuação de cada parâmetro e a resposta dele, certo? Às vezes o examinador bota um caso clínico e pede para a gente dar a pontuação. Nesse caso, a questão ela pergunta coisas gerais sobre a escala. Vamos aqui revisar. O objetivo da escala de Coma de Glasgow é avaliar o nível de consciência de pacientes não sedados e o prognóstico para possíveis lesões cerebrais. Lembrando que essa escala ela foi atualizada em 2018. Antes, eram observados apenas 3 parâmetros na escala, que era a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Em 2018, passou-se a ser também observada a reatividade pupilar. E a escala ela mudou a variação da pontuação, que antes era de 3 a 15, agora ela passou a ser de 1 a 15 quando avaliada a reatividade pupilar. E além disso, também foi incluído como resposta do parâmetro o não testável, que é quando não se pode avaliar aquele parâmetro naquele paciente. Vamos aqui avaliar cada item. Quando a gente está revisando por questão, é importante que a gente avalie cada item e que a gente tente corrigir cada item, porque isso faz com que aquele conteúdo vá para a nossa memória de longo prazo. Então, item A. Por que o item A está errado? Permite explorar e quantificar 3 critérios de observação clínica: resposta ocular, verdade; resposta verbal, verdade; resposta sensitiva, está errado, porque é a resposta motora. Item B. Avalie o nível de consciência em pacientes que não estejam sedados. Correto, item B está totalmente correto. Mas vamos ler os demais itens para revisar. Item C. Identifica o nível de consciência em pacientes sedados. Já está errado, né? Em pacientes não sedados. Item D. Apresenta uma pontuação que vai de 0 a 15 em pacientes sedados. Então, já está errado porque não avalia paciente sedado. E também varia de 1 a 15, né? Quanto avaliada a reatividade pupilar. Certo? Vamos agora aqui para a questão 2. É uma questão do Instituto LCP de 2016. E eu coloquei essa questão para vocês avaliarem os itens, para vocês verem como ela tem um item que é quase igual ao item da questão anterior, sendo que as bancas são diferentes. Então, é importante treinar por questão, porque a gente consegue ver que as bancas elas repetem muitos itens. Às vezes, uma banca pega um item de uma questão de outra banca para fazer sua questão, certo? Então, vamos ler. Sobre a escala de Coma de Glasgow, assinale a alternativa correta.
Item A. Não pode ser utilizada em pacientes sedados e intubados. Item B. Avalie o nível de consciência e a predisposição do indivíduo para o desenvolvimento de úlceras por pressão. Item C. A variável resposta motora pode ser pontuada de 1 a 6. Item D. A variável abertura ocular pode ser pontuada de 1 a 5. Item E. A escala de coma de Glasgow avalia 3 variáveis: resposta motora, abertura ocular e resposta sensitiva. Vamos avaliar cada item e descobrir qual é a resposta correta. Aqui a gente vai revisar cada parâmetro, sua resposta e sua pontuação. Isso é muito importante. A gente tem que levar isso para nossa memória de longo prazo. Então, eu sempre decoro na ordem, porque meu cérebro ele funciona melhor assim. Você tem que encontrar um jeito que você consiga decorar de forma mais fácil, né? Então, eu sempre decoro nessa ordem. Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Porque a pontuação máxima é 4, 5 e 6, respectivamente. Então, abertura ocular, resposta máxima 4, resposta mínima 1. Resposta verbal, pontuação máxima 5, pontuação mínima 1. Resposta motora, pontuação máxima 6 e pontuação mínima 1, certo? Então, vamos ver cada resposta e sua respectiva pontuação. Na abertura ocular espontânea, a pontuação é 4. Quando a pessoa responde ao estímulo sonoro abrindo os olhos, né, a pontuação é 3. Quando a pessoa responde ao estímulo de pressão, a pontuação é 2. E aí eu chamo a atenção porque antes de 2018, essa resposta era estímulo doloroso. E aí mudou a nomenclatura para o estímulo de pressão, certo? Mas é a mesma coisa. Tem examinador que ainda utiliza a nomenclatura antiga. Se a resposta for nenhuma, você chamou a pessoa, você pressionou e a pessoa não abriu os olhos, então a pontuação dela vai ser 1. Caso a pessoa tenha algum problema que ela não possa ser testada, aí você coloca não testável. Resposta verbal. Quando a pessoa está orientada, a pontuação dela vai ser 5. Se a pessoa estiver confusa, a pontuação vai ser 4. Se a pessoa estiver soltando palavras soltas, a pontuação vai ser 3. Se a pessoa estiver verbalizando sons ou sons incompreensíveis, a resposta vai ser 2. E se a pessoa não tiver resposta nesse item, nesse parâmetro, a pontuação vai ser 1. Se por algum motivo ela não puder ser testada, por exemplo, se a pessoa for muda, então você coloca lá não testável. Resposta motora. Obedece aos comandos, pontuação máxima, 6. Localiza estímulos, ela consegue localizar onde é que está doendo, pontuação 5. Flexão normal, pontuação 4. Antigamente, esse flexão normal era nomeado como retira. Existe o localiza estímulos e retira estímulos, então a pontuação 4. Flexão anormal, também conhecida como decorticação, pontuação 3. Extensão anormal, também conhecida como descerebração, pontuação 2. Se a pessoa não tiver resposta, pontuação 1. Se a pessoa, por acaso, não puder ser testada, você coloca lá não testável. Lembrando que descerebração é um caso mais grave, né? Indica uma lesão mais grave neurológica. Então, vamos avaliar cada item. O item A está incorreto porque, apesar de dizer que não pode ser utilizado em pacientes sedados, ela diz que também não pode ser utilizado em pacientes intubados. Em alguns casos, quando vai sendo retirada a sedação, vai sendo utilizada a escala de coma de Glasgow, certo? Item B. Está incorreto porque diz que a escala predisposição do indivíduo para desenvolvimento de úlceras por pressão, sendo que nesses casos é a escala de Braden. Tem um N aqui, mas é Braden. Item C. A variável resposta motora pode ser pontuada de 1 a 6. Correto. Abertura ocular de 1 a 4.
resposta verbal de 1 a 5, resposta motora de 1 a 6. Item D, a variável abertura ocular pode ser pontuada de 1 a 5. Incorreto, de 1 a 4. Item E, a escala de coma de Glasgow avalia 3 variáveis. Resposta motora, certo? Abertura ocular, certo? Resposta sensitiva, errado, né? Resposta verbal. E esse item é bem parecido com o item da questão anterior. Próxima questão, Instituto Unifil, Prefeitura de Jardim Alegre, 2018. Paciente com a pontuação 9 na escala de coma de Glasgow apresenta traumatismo crânioencefálico do tipo A, moderado, B, grave, C, profundo ou D, leve. Na classificação da lesão neurológica, a gente tem lesão leve, lesão moderada, lesão grave ou lesão gravíssima, certo? Sendo que lesão leve vai de 13 a 15, lesão moderada de 9 a 12, lesão grave de 3 a 8, lesão gravíssima de 1 a 3. No caso, a pontuação 9, então a lesão é moderada, item A. Lembrando que a partir da lesão grave, né, a partir de 8, já tem indicação de intubação orotraqueal para proteção da via aérea. Próxima questão. Um paciente politraumatizado apresenta escala de coma de Glasgow igual a 6. Com base nessa situação hipotética, a conduta imediata seria: item A, passar a sonda nasentérica para proteção da via aérea. Item B, intubação orotraqueal para proteção de via aérea. C, catéter nasal de oxigênio e vigilância. D, traqueostomia. E, expectante. A gente viu na questão anterior, né? Score menor ou igual a 8 tem indicação de intubação orotraqueal para proteção da via aérea. Resposta item B. Próxima questão. A intubação orotraqueal está indicada quando a escala de coma de Glasgow apresenta valor menor ou igual a... Ficou fácil agora responder, né? Depois da questão anterior. Então, score menor ou igual a 8 tem indicação de intubação orotraqueal. Item C é o gabarito da questão. Dos achados a seguir, aquele que caracteriza uma menor pontuação na escala de coma de Glasgow e, consequentemente, pior prognóstico é: item A, resposta motora verbal. Item B, resposta motora de retirada. Item C, resposta motora de decorticação. Item D, resposta motora de descerebração. Então, eu já falei isso para vocês aqui, né? O pior prognóstico na resposta motora é o descerebração, que é também chamado de extensão anormal, na nova nomenclatura desde 2018, certo? Possui uma pontuação 2, também é chamado de extensão anormal e possui um pior prognóstico. Vejam aqui que a flexão anormal, ó, o braço fica fletido próximo ao corpo. E na extensão anormal, o braço fica estendido. Próxima questão, banca CESP de 2016. Assinale a opção em que é apresentada corretamente a menor pontuação possível, indicadora de coma profundo de paciente com lesão crânioencefálica, conforme a escala de coma de Glasgow. Pessoal, aqui ele pede para a gente dizer a menor pontuação possível conforme a escala de coma de Glasgow. Então, lembra que a questão é de 2016. Em 2016 ainda não tinha tido a atualização, né? E a variação da escala era de 3 a 15, então o nosso gabarito é o item E. Se for levado em consideração, a partir da atualização de 2018, a gente geralmente tem essa sigla, ECGP, né? Porque utiliza a reatividade pupilar. E aí a escala passou a variar de 1 a 15. Estejam atentos ao comando da questão e ao que a questão pede, certo? Para finalizar, uma questão do Instituto LCP de 2015 que pede para a gente pontuar a escala de acordo com o caso clínico que ele traz na questão. Vamos ler. Foi identificado que ela apresentava abertura ocular ao ser chamada, falava palavras inapropriadas e não movimentava os membros, porém apontava o local da dor.
Qual é a pontuação de acordo com a escala de Coma de Glasgow para este paciente? Então vamos lá. Abertura ocular ao ser chamada. Pontuação 3. Falava palavras inapropriadas. Pontuação 3 também. Não movimentava os membros, porém apontava o local da dor. Pontuação 5. Então, 3 mais 3, 6, mais 5, 11. Item D, o gabarito da nossa questão. E com isso a gente finaliza a nossa revisão com questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem dicas, deem sugestões para a gente estar melhorando. Compartilha com um amigo, marca aqui um amigo no comentário, que é muito importante para o nosso Instagram. E até a próxima!